E aí, Felipão, tudo bem? Então, olha só, a gente vai começar aqui, como eu falei para você, a aula 8, tá? Agora a gente vai começar a modelar esses dados aqui, certo? A gente vai modelar primeiro o valor bruto com relação ao valor líquido, tá? A gente vai achar o valor líquido como uma função do bruto, tá? Lembrando, por que eu falo isso? Porque o valor bruto é aquele que está na etiqueta, o valor final, é aquilo que o consumidor paga. O líquido é aquilo que você vai sobrar para você, tirando taxas e tirando a sua margem. Tá certo? Então, lembrando disso é importante. Então, o que a gente vai aprender aqui? Como realizar a modelagem dos dados, como interpretar esses parâmetros, como comparar se os parâmetros estão corretos com a descrição dos dados, que a gente fez na aula 7. Tem dois desafios. Dois desafios. O primeiro é como fazer a propagação de erro, ou seja, a propagação de desvio padrão para uma variável proporcional. Isso daqui eu vou explicar para você como que é esse desafio e você vai ficar com essa tarefa para depois eu te explicar, para você dar uma olhada, dar uma estudada antes. E por que o parâmetro do valor bruto não é a média da relação valor líquido bruto? Tá? Esse é o segundo desafio que eu também vou mostrar para você. E aí a montagem de um relatório. Tá certo? Então vamos lá. Item A. Modelar os dados. Nesse primeiro momento, iremos modelar via uma relação linear o valor líquido em função do valor bruto. Isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Tá? Interpretar os parâmetros. Aí, como fazer a interpretação dos parâmetros da função modelada? Então, a função modelada, nesse primeiro momento, é vista como um aspecto geral da base. Ou seja, estamos utilizando todo o histórico para realizar que o valor líquido é uma função do valor bruto, dado que o valor bruto vezes A mais o intercepto. A gente não está utilizando o erro aqui, tá certo? Nessa função inicialmente. Item C, como comparar se os parâmetros estão corretos com a descrição dos dados. Então, para realizar a comparação, veja o histograma da relação do valor líquido bruto e faça um cálculo geral da média entre valor líquido e bruto, para ver o que ocorre e se esse parâmetro fica dentro do esperado. Tá? Para ver as diferenças também. Esse aqui é o desafio que tem que estar no relatório, como que você tenta chegar até ele, explicando, falando, tá? Como fazer a propagação desse erro e por que o parâmetro do valor bruto não é a média com relação ao valor líquido bruto. Tá? É próximo, mas não é a média. Certo? E aí, o item F é o relatório, que tem que ser entregue até sexta-feira. Tá? Então, são dois relatórios, um na quarta e na sexta, até esse horário aqui. Nele deve conter os gráficos, a função com os parâmetros calculados, a explicação dos dois desafios. Tá certo? E também os códigos comentados. Tá certo? Então, tudo isso aqui tem que estar no seu relatório bonitinho, estruturado, bem feito, tranquilo, tá certo? Para ser bem legal. Então, vamos lá. Vamos ver como que é a aula 8. Então, aqui, ó, eu fiz a aula 8 aqui, um pedaço dela, 11. Então, o que acontece nessa aula 8? Como eu já tenho a base lá, eu não preciso subir a base de novo, vou recalcular. Não, eu só vou iniciar minha lib, tá? Que eu deixo, por isso que você cria as coisas numa lib, tá certo? Para você não precisar ficar salvando, para você não precisar, se você deixa na work, você perde. Tá certo? Então você deixa na lib, maravilha. Agora a gente vai fazer um plot aqui, tá certo? Só que uma variável de dispersão, onde o x é o bruto, ou seja, a variável independente é o valor bruto e a variável dependente é o valor líquido. Vamos ver como que eles se comportam aqui, tá? Então, um F3 aqui pra gente já poder dar uma olhada no que acontece. Esse gráfico. Olha que interessante. Ele é uma reta perfeitinha. Tá vendo? Perfeitinha. Perto do que nós temos por aí, ele é muito bom. Tá? Isso aqui que a gente vai estudar depois. Isso aqui que eu quero explorar com você depois. Tá? Como a gente pode tirar as conclusões disso daqui somente com os dados que a gente tem. Porque esses dados estão aqui explorando outras coisas, outras duas variáveis que a gente tem, que é a taxa e a margem, tá? Mas por enquanto vão ser somente
A gente vai trabalhar com isso daqui bem feito, certo? Passo a passo. Então, o que acontece aqui? Então, se fez esse resultado, você vai... Qual que é a ideia de comentar aqui, pegar esse gráfico e comentar? É falar, olha, visualmente nós temos uma função de regressão linear que cabe entre o valor líquido sendo uma função linear do valor bruto. É isso que tem que ser falado. Tá? É isso que tem que ser explicado. Tá? E aí, como que a gente faz para calcular esses parâmetros? Então, novamente, só para... esses parâmetros aqui é para você colocar os valores, tá? Nos eixos x e y, como que você quer colocar, os títulos dele dentro do seu gplot, tá certo? Eu pedi para ele não colocar legenda, tá? E aqui, como eu estou pedindo para ele modelar, eu preciso pedir para ele colocar gráfico, então por isso que você coloca esse ODS, Graphics On e Graphics Off aqui, para ele poder soltar o gráfico. Para mim, senão ele não solta, ele só modela via tabela, solta as tabelas. Então, novamente, título, os labels, onde que eu quero x e y, tá? Dos valor bruto, líquido, tá certo? E o modelo nada mais é que o valor líquido em função do bruto, como está aqui, tá bom? Vou pedir para ele soltar a tabela para a gente do modelo, tá certo? Com já o que a gente está calculando como intervalo de confiança calculado, tá certo? O acima e o abaixo, e o valor de predição do valor líquido aqui que a gente já vai guardar para ser usado num momento depois. Eu já vou pedir para ele guardar isso daqui dentro do meu mod 3, para a gente não precisar ficar recalculando toda vez, a gente já vai ter essa tabela saindo, tá bom? Então, peço para ele calcular aqui e vamos fazer algumas discussões, que agora o cálculo, como eu falei para você, você pega, eu estava até vendo alguns vídeos, você vê moleque, criança fazendo cálculo de, olha, agora eu mexo com machine learning, não consegue interpretar um parâmetro, por quê? Porque ele é um pacote pronto, a questão é interpretar e ver como se melhora a acurácia das coisas, que aí é via análise profunda, né? As pessoas precisam fazer. Então ele calcula, demora um pouquinho, evidentemente, porque agora é o modelinho. Solta para mim os resultados. Vou aumentar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente. Nem tanto também, né, Lucas? 125, 150. Acho que aqui já fica melhor para a gente olhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho mais para cá. Não. Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Ele coloca os números de observações, tá? Regressão linear, valor líquido em função do valor bruto. E vai me trazendo todas meus parâmetros, o que ele foi calculando do modelo, tá certo? Que é a variável dependente, que é o valor líquido, tá certo? Ele traz aqui a média do square quadrado aqui, o valor f, tá certo? O modelo é o modelo 1, tem 1 grau de liberdade, você tem um fator de erro, correlação, todos que estão corretos, a soma dos quadrados. O que vai interessar de tudo isso daqui é o r quadrado, tá certo? Perceba que é bem legal, 0,96 o r quadrado, tá? Não vou entrar nesses parâmetros agora aqui, tá certo? O r quadrado é o que vai brincar com a gente muito bem. E agora aqui você tem a variável, e aqui você vai ter a variável independente, tá? E aqui vai estar os seus parâmetros estimados do modelo, tá certo? Ou seja, o que ele está falando aqui para você, tá? É que aqui embaixo, vou colocar aqui para você, o que ele está falando aqui para a gente é o seguinte, que a função do valor bruto sendo que o valor líquido é dado por essa função, ele está falando para mim que isso aqui é igual a este cara vezes o valor bruto mais o intercepto, que é o coeficiente linear de uma reta. Tá? Aqui. Esse cara que ele tem aqui. Só diminuir um pouquinho, só para caber todo mundo na mesma linha. É isso aqui que ele me traz lá como resposta. Este parâmetro
e este parâmetro aqui. Bom? É isso que ele está falando para mim. Tá bom. Perceba agora, essa discussão que você tem que fazer no relatório. Perceba que este cara, 067, aqui, ele é um valor, tá? Ó, 0,67, ele é um valor que quando você vem aqui na exploração desses dados, que a gente estava trabalhando aqui, e calcula e faz o levantamento aqui deste histograma do valor líquido bruto, tá? Observando aqui este valor, tá? 0,674. Se a gente olhar, como eu calculei aqui, como eu mostrei para você esse cálculo, aqui da aula 7, este valor ele não pode ser muito diferente deste cara aqui. Ou seja, se você notar, se você calcular uma média para estes valores aqui, todos dessa distribuição, esse valor tem que ficar em torno dessa média. Não vai ser a média, vai ficar em torno. Tá claro? Como que a gente verifica isso? A gente verifica da seguinte forma. Se eu calcular a soma de valor líquido pelo valor bruto, ou seja, esse cálculo aqui nada mais é que ele vai ser um valor médio, tá certo? Do valor líquido por bruto. Olha que interessante que é. Ó. Ele é este valor aqui. Perceba, eles não são iguais. Tá certo? São bem parecidos, mas não são iguais. O que acontece aqui? Por que esse cara é diferente desse? Aí eu vou te dar a resposta para você escrever. Tá? Porque isso aqui não é calculado via média. Isso daqui é calculado via mínimos quadráticos. Erro médio quadrático. Ou seja, ele vai tentar minimizar o erro o máximo possível. E aqui ele está tirando uma média de todos aqueles valores. Agora, a minha questão que eu tenho para você é a seguinte. Por que eu não posso simplesmente, deixa eu diminuir um pouco aqui, fazer essa média aqui? Apesar de vai dar um valor muito parecido, mas isso é uma resposta que você precisa dar no relatório. Porque eu não posso tirar a média simplesmente dessa relação que eu tenho aqui, que a gente já fez lá atrás, que é uma variável que a gente já tem calculada. Tanto que se eu calculo, vai ser bem parecido. Mas por que ela é errado matematicamente? Porque, a rigor, isso é errado de ser feito. E dá diferente. Olha quanto dá. Tá vendo? Minha pergunta é essa para você. Esse é um dos desafios. Por que esse valor ele é diferente desse? Apesar das casas decimais serem, se você for aproximar, são iguais, mas matematicamente são diferentes. Tá certo? E, como eu expliquei para você, esse valor aqui, com relação a isso aqui, vai minimizar o erro médio quadrático, por isso que aqui, isso aqui é uma média, não vai ser igual. E por que este valor é diferente deste? Tá? Então, assim, porque eu não posso simplesmente fazer este cálculo, esse cálculo aqui? Porque esse cálculo não pode ser realizado dessa forma. Tá? Esse é o primeiro desafio que eu deixo para você. Segundo, como que a gente faz para calcular o desvio padrão desta variável aqui? Ou seja, a pergunta aqui é, como calcular esse desvio padrão aqui? Tá certo? Como que você faz para calcular esse desvio padrão? Isso aqui que tem que estar no seu relatório. Você vai pesquisar. A dica que eu te dou é propagação de erro. Tá? Procure sobre propagação de erro. Outro ponto, a gente vai continuar as modelagens nas aulas 9 e 10, tá certo? Porque daí, assim que você compreender esses passos,
todos os outros vão ser mais fáceis de ser resolvidos e aí as coisas começam a se explicar. Tá claro isso? Então, essa era a aula 8 que eu deixei para você. Tem que entregar o relatório também. Essas aulas vão estar nos portais em breve. Tá certo? Eu já vou colocar no portal agora. E falarei com você ainda nesse domingo ou na segunda-feira. E você, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo e a gente conversa. Tá certo? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.